Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 568 do Café com Velocidade, o seu podcast semanal sobre automobilismo, sobre esporte motor, né? Já que nós falamos também sobre motociclismo, que será um dos temas hoje, um dos blocos dessa edição 568, que tenho o prazer, né, de anunciar aqui comigo Fábio Campos e Diogo Gomes, que estarão aí ao longo aí de 2, 3 ou 4 blocos. A gente ainda vai discutir, vai chegar a essa conclusão. Depende do tema, depende dos e-mails que vocês mandaram, se vai render, se não vai render. Depende dos áudios que recebemos lá no grupo dos apoiadores. O que é apoiador, se você está caindo de paraquedas? Aqui agora nós temos um grupo onde nós colocamos apenas os apoiadores, são aquelas pessoas que entram no apoia.se/Café com Velocidade, que é um site de crowdfunding, onde as pessoas vão lá e nos ajudam o podcast a sobreviver com esse dinheiro aí mensal que pinga na nossa conta. A gente paga servidor, paga o Podbean, uma série de outras coisas, investe um pouco em marketing também, publicidade, propaganda. Então, uma contrapartida, a gente tem um grupo exclusivo para esse pessoal. E lá a gente discute coisas em alto nível e abre essa chance de mandarem perguntas por áudio. E hoje a gente vai ter alguns aí, recebemos, cutucamos o pessoal, eles mandaram. Ficamos bem felizes. Diogo Gomes, hoje nós temos aí MotoGP no cardápio, que correu no último final de semana em Barcelona, mas nós também temos Fórmula 1, que se prepara para voltar à França, que vai ser até o tema, né, desse primeiro bloco que a gente está gravando, né, a Fórmula 1 retornando à França, e algumas outras notícias que pintaram por aí. Tá ansioso, tá feliz com esse retorno à França? Ou você preferia que fosse manicure? Tá feliz com o Paul Ricard? Uma visão rápida sua aí, pra gente discutir em mais detalhes durante o programa. Grande Thiago Raposo, Fábio Campos, todo o público do Café com Velocidade. Sobre Fórmula 1 na França, eu estou muito feliz com o retorno. Já não era hora de retornar. Sobre a pista, eu gosto muito do Ricardo, não sei como esses carros vão se encaixar lá, mas definitivamente não dá para encaixar em Magno Curso, eu também não sou grande fã. Enfim, eu creio que a Fórmula 1 voltar para a França é essencial, é muito importante, não só em história, mas os pilotos franceses que nós temos no grid, ou equipes, ou montadoras, enfim, todo mundo envolvido ali. A França ela tem uma representatividade muito grande para a história e para a atualidade da Fórmula 1. É aquele tipo de grande prêmio que tem que estar fazendo parte. Sobre a pista, tem muita coisa que a gente ainda não conhece, porque até pelo traçado que vão usar, pela maneira como o asfalto de Paul Ricard vai se apresentar para essa prova, né? Que ainda é uma incerteza, porque é um asfalto que foi tratado, mas a gente tem que parar de olhar Paul Ricard como um circuito novo, né? Porque ele foi, entre aspas, refeito já há um certo tempo atrás. Enfim, tem muita coisa aí que a gente chega para o final de semana meio que de olhos fechados, meio que sem saber muito o que vai acontecer, e eu acho que uma boa parte das equipes também. Tiveram algumas equipes fizeram alguns testes ali rápidos de pneus, mas não sei até quando eles podem conseguir informações a mais em cima disso, mas acho que a gente está pronto, nós estamos prontos, efetivamente, mas eu acho que a Fórmula 1 como um todo está pronto para fazer um final de semana bem interessante em Paul Ricard aí na França e, bom, tomara que assim seja. Fábio Campos, eu te chamo trazendo aqui uma consideração que nós recebemos sobre o programa da semana passada, do Marcelo Cesarino, que ele diz o seguinte: queria dar os parabéns ao Campos, a quem dei bronca semana passada pela análise da corrida do Raikkonen, e por conseguir debulhar tanto uma corrida que não teve nada a falar por 2 horas e 10 minutos com o Diogo Gomes. Olá para você, Raposo, olá para o Diogo, olá para o Cesarino, olá para todos os ouvintes. Me pegou no contrapé esse comentário aí que você acaba de ler, porque, né, a consideração inicial já é uma consideração do programa anterior. A gente tem muita coisa a falar, eu achei que ele fosse elogiar que nós
colocamos aqui a enorme, altíssima probabilidade da Red Bull fechar com a Honda. Notícia que, se não é oficial, é praticamente confirmada no mundo inteiro algumas horas, ou nem horas, talvez minutos antes da gente começar a gravar essa edição na segunda-feira à noite, que você, ouvinte, já pode ouvir, inclusive, na segunda-feira à noite, ou seja, tá tudo muito rápido, muito funcionando, e eu espero que o Cesarino goste da edição de hoje, que a gente tem tanta coisa para analisar e tanta coisa do automobilismo para trazer. Eu confesso, Raposo, que eu tenho uma certa dificuldade nessa época. Eu confesso que a Copa do Mundo me toma muito da minha atenção nesses. Aliás, eu queria até perguntar isso para o ouvinte. Vamos fazer essa brincadeira com o ouvinte? Vamos abrir o programa colocando, não uma enquete, mas essa pergunta para o ouvinte responder na semana que vem, como já que na semana que vem ainda estaremos em ebulição de Copa do Mundo, eu fico na dúvida se isso acontece com outras pessoas no mesmo grau que acontece comigo. Não que você não acompanhe automobilismo, pelo contrário, a MotoGP esse final de semana acompanhei as mesmas horas e minutos e os pré-corridas e as notícias da mesma maneira. Mas a cabeça é um pouco diferente, fica um pouco diferente. Assim, eu me sinto um pouco como se o automobilismo fosse uma coisa, fosse um visitante nesses dias. Como se eu vou assistir a próxima corrida da Fórmula 1, excetuando, claro, toda a novidade de Magny Course, né, que nós vamos falar sobre ela durante o programa. Não acho que seja uma pista que se encaixe tecnicamente para a Fórmula 1 atual, mas é uma discussão para a gente entrar daqui a pouco. Mas tirando todo o fator novidade, eu já tenho a sensação de quando eu começar a ver a Fórmula 1 na próxima sexta-feira, que parece que vai ter um mês que eu não vejo Fórmula 1. Não sei se isso acontece com o Diogo Gomes, não sei se isso acontece com o Thiago Raposo, mas eu gostaria que os nossos ouvintes mandassem para nós, me bateu essa ideia aqui, no cafécomvelocidade@gmail.com ou no grupo de apoiadores, pode ser lá que eu me comprometo a pegar as respostas e trazer para cá. Se muda um pouco a sua visão, o seu acompanhamento, acompanha mais, não muda nada, não está nem aí para a Copa do Mundo, ou está super aí para a Copa do Mundo, mas continua mergulhado no automobilismo. Está lançado aí, Raposo. Já que você começou o programa de maneira diferente, eu acabo respondendo de uma maneira diferente. Durante o programa eu vou lembrar essa enquete, mas já fica lançada para aqueles que escutam prestando atenção nas nossas aberturas, né, Raposo? Exatamente. Então a gente aguarda aí a participação dos nossos ouvintes sobre automobilismo, sobre esporte motor e Copa do Mundo, como é que cada um se comporta aí nesse período. Vamos então já começar a entrar de cara falando de Fórmula 1, que é esse nosso primeiro bloco aqui dessa edição 568. Aqui saindo, né, na segunda-feira à noite, né, essa novidade a gente introduziu aí nas últimas semanas. Nós estamos aqui gravando às 21 horas e 36 minutos. Ao fim desse bloco a gente já edita, já sobe, e ainda na segunda-feira à noite esse primeiro bloco já está no ar e disponível para quem aí vara a madrugada, para quem dorme um pouquinho mais tarde já poder adiantar, ou para você que terça-feira cedo já acorda dando uma olhada naquele feed para saber o que vai ouvir no caminho para o trabalho, vai descobrir que o Café com Velocidade já está lá em pelo menos um bloco. Quem sabe, se der, às vezes a gente consegue aí, com um pouquinho de colaboração, de empenho, de boa vontade, de repente até 2 blocos já estarão disponíveis. Mas vamos falar sobre Fórmula 1, Fábio Campos. Vamos começar a falar já de Paul Ricard, já que a gente introduziu, já trouxe o Diogo para falar sobre esse assunto. Você acabou de falar aí no seu preview que acha que talvez, de repente, não seja a pista mais ideal para a Fórmula 1 atual, né? Você que já disse em programas anteriores que Bahrein era a pista que mais se casava, né, com o estilo atual da Fórmula 1. Eu queria que você falasse um pouco mais, desse mais detalhes, por que você acha que Paul Ricard, de repente, não se casa tanto. E se você consegue traçar algum paralelo aí para o nosso querido ouvinte, que não tem essa visão de circuito e de pistas, alguma pista do calendário atual que se assemelha, você acha que se assemelha por Ricard, que pode ser que tenhamos alguma coisa parecida? Olha, Raposo, eu estava vendo as imagens on-board, né, de voltas em Magny Course recentes, né, de Fórmula 1, inclusive, porque Magny Course, Paul Ricard, a gente eu vou fazer essa troca várias vezes, ainda mais porque a culpa é sua de ter trazido o Magny Course aí na abertura. Mas Paul Ricard, o novo circuito, que não é tão novo assim, é isso que eu estou querendo dizer, né, é uma pista que várias categorias já correram lá, categorias de base, eu me lembro de prova da World Series lá há nem tanto tempo assim, acho que uns 5 anos, né? 5, 6 anos, talvez um tempinho, pode se considerar. Mas enfim, não é uma pista que é uma desconhecida,
né, que a gente vai aprender durante os primeiros metros que os carros andaram, e também uma pista que, por ter já sido de Fórmula 1, não mudou tanto assim. Né? Claro, é um traçado diferente, mas a reta principal, a reta oposta, aquela curva longa, de raio longo, na parte de trás do circuito, essas características continuam. Se a gente fosse fazer uma comparação, tomara que eu esteja errado, né? Na hora que você falou de fazer uma comparação em circuito que já existe, eu me lembrei mais do traçado de Sochi, na Rússia. Porque, claro, o ouvinte vai falar, mas não é aquele parque, não tem nada a ver, os muros, não é isso. Estou pensando no traçado. Há uma reta muito grande, mesmo com a chicane no meio. A reta, antes dessa chicane, é uma reta muito grande, que pode ser estragada pelo DRS. Eu confesso que o DRS ele contamina a minha análise dos autódromos, porque a reta é tão grande que eu acho que sem ele funcionaria perfeitamente, dá para pegar o vácuo, dá para colocar de lado, dá para mudar de linha, dá tempo de tentar esquerda, tentar direita. Enfim, é uma freada para uma chicane que não é uma chicane forte, não é uma freada tão forte, então vai ser curioso ver isso, né? Como que os carros encaram uma reta tão longa para uma freada que é, sim, uma freada considerável, mas não é uma curva tão fechada como, por exemplo, acontece no Bahrein, que você citou. Então, eu acho que para a Fórmula 1 atual é muito mais, apesar da reta super longa e apesar de uma curva que parece que vai ser muito interessante, me fugiu o nome dessa curva, gente. A curva que você olha no mapa da pista, ela está claramente destacada, bem à direita de quem vê a foto do circuito por cima. A curva na parte final, aquela curva de raio longo, ela tem um nome mais... Enfim, a pista fica ausente tantos anos, eu me dou o direito de esquecer o nome das curvas. Né? Mas eu acho que é isso, Raposo. Claro que eu não estou dizendo aqui que a corrida vai ser ruim, tem a questão dos pneus, é uma novidade. Aliás, tem a questão das arquibancadas, né, Raposo? Só fazer esse parênteses antes que eu me esqueça. É uma pista que eu andei olhando muito, andei pesquisando muito quando essa data saiu, e até outras pessoas também me perguntaram e cogitaram a ideia de ir para essa corrida. E é um circuito que, pelo que eu percebi, e até pelo que se discute em fóruns, enfim, em lugares em que pessoas comentam sobre o que é ir na corrida, esses sites hoje em dia, né, de turismo, que tem, se comenta hotel, se comenta tudo, tem os comentários das pistas, há uma dificuldade muito grande, porque são muito poucas as arquibancadas. Parece, a impressão que se tem, é que a estrutura para público é muito deficiente, é muito pequena, é muito precária, não é um grande prêmio que vai receber muita gente. De memória, a gente lembra que na parte de trás, essas grandes retas que eu estou falando, as duas, né, virou duas por causa da chicane, não tem arquibancada. Não sei se vão fazer ou se fizeram alguma coisa, né? Fórmula 1 levanta arquibancadas temporárias com muita facilidade. Mas enfim, Raposo, então fica esse ponto e tecnicamente fica essa... Acho muita chicane, muito espremido, apesar, repito, da grande reta que tomara não seja estragada pelo DRS. A gente acompanha bastante, né, Diogo Gomes, das nossas categorias aí, que a gente acompanha. Eu lembro de pelo menos umas 4, 5 aí que correm lá ainda, integralmente. A Fórmula Renault, né, a NEC corre lá, a Blancpain corre lá, se não me engano. Alguns campeonatos que continuam correndo por lá. E você, Diogo Gomes, tua impressão? Eu confesso que aquela parte de asfalto lá meio pintada de azul e tal, eu acho meio... Não me agrada muito, não. Aquela quantidade de asfalto, com aquelas faixas clássicas e pintadas, é um circuito que você bate o olho e sabe que é Paul Ricard por causa daquelas faixas pintadas no chão. Mas, não sei, às vezes, dependendo do ângulo que a câmera tá, até se confunde um pouco com pista e tal. Acho que acostumado em ver gramas do lado da pista, me causa uma certa estranheza, tanto o asfalto com aquelas faixas. Não tem muita como é que chama, gente? Como é que chama quando o carro brita? Não tem muita brita, que parece, né? Não tem. Não tem nada de brita, pode dizer, praticamente, né? Foi um dos primeiros desses circuitos que vieram com essa grande marca. Todos esses desenhos, a gente pode até dizer, na pista, né? Porque chega uma hora que passa a ser mais desenho do que uma área de escape ou alguma coisa diferente, mas realmente assim, tem, por exemplo, Abu Dhabi, é uma pista que tem bastante dessas linhas azuis ali do lado da pista, do asfalto em si, né? Então pode ser que o fã já esteja um pouco mais acostumado, mas quando o Paul Ricard chegou, digamos assim, com essa nova cara, eu estava tentando procurar aqui enquanto o Fábio Conde falava, quando foi a inauguração desse novo circuito, acho que coisa de 6 anos atrás, mais ou menos, mas eu não peguei essa informação certinha,
até pego depois para trazer, mas é um circuito que visualmente trouxe uma certa estranheza, né? As zebras também é algo que me causa uma certa estranheza, porque elas são muito baixas, quase nulas, eu diria, bem baixinhas mesmo. Bem, acho que Abu Dhabi, inclusive. Mas até concordando com o Campos, quando eu estava vendo essa pista para a Fórmula 1, realmente lembra Sochi. Principalmente o primeiro e o segundo setores, porque é basicamente uma curva em cima da outra, muito apertadinho, não tem, sabe, o circuito ele vai muito de uma maneira, ele flui, mas apenas em uma linha, não sei se eu me faço entender. Não tem um momento que você olha assim e pensa, poxa, aqui cabem 2 carros, aqui cabem 2 carros, ou um carro fazendo perseguição, numa posição X, numa posição Y. É difícil. Tem a reta, que não vai ser a famosa, ainda chama Mistral, mas não vai ser a famosa Mistral gigantesca, né? Ela tem uma chicane ali no meio que pode dar algumas confusões ali, nas categorias de base que a gente acompanha, sempre tem alguma tentativa ou outra de ultrapassagem. Nas categorias de base também não é a pista mais excitante para gerar corrida, né? Sempre alguém fura essa chicane, né? Nas categorias de base. Sempre, é lei. Não, assim, é bolão para saber quantos vão furar, sabe? Porque não é só um, sempre tem mais alguns. Aí eu chuto o nome aqui, se você quiser. Romain Grosjean pôr na culpa no freio. E vai errar muito ali, e não é maldade, é o meu Deus do céu, Verstappen. Eu ia dizer o holandês lá. Eu tenho certeza que o Verstappen vai errar muito ali, porque é um circuito que eu já vi on-board de Fórmula Renault, de Fórmula 1, acho que foi o Buemi que guiou uma Red Bull lá, se não me engano, assim, de apresentação da pista. Enfim, sempre, e até em videogame mesmo, é uma curva que o piloto freia, fica com a impressão que poxa, ele poderia ter freado um pouco mais à frente. Sempre fica, sabe, essa sensação. Eu acho que é aí que os pilotos acabam errando ali. É uma curva bem complicadinha, né? Pra ficar bem fácil para quem não olhou o mapa ou não tá com o mapa na cabeça, basicamente tem a grande reta, em vez de fazer ela até o final, e aí tem a curva 5, que é a que o Fábio Campos estava se referindo, uma curva velocíssima à direita, mas que acho que a Fórmula 1 achou que seria muito seguro para esses carros super rápidos. Aí tem uma chicane mais ou menos uns 60% ali da reta, quase que 90 graus à esquerda, e depois tem uma junção à direita, bem a curva 2 de Fuji, sabe? É bem off-camber, né, como eles dizem. Enfim, é um circuito que eu acho que para o piloto deve ser interessante para guiar. Agora, eu não sei o que significa off-camber. Você poderia dizer para mim o que significa? Eu também não sei fazer essa tradução. É basicamente uma pista que vai forçar o carro aí numa posição que o piloto não quer que ele vá. Uma posição contrária que o piloto está puxando. Seria mais ou menos isso. E assim, para o piloto deve ser um circuito interessante, até para guiar e tudo mais, mas para batalhas eu não quero ser pessimista, mas eu não vejo muita coisa acontecendo, infelizmente. Porque, ponto 1, a reta principal ela não é tão grande, ou melhor, a reta dos boxes ali não é tão grande, e a grande reta, de fato, além de ter sido cortada, né, ela vem para uma freada de 90 graus. Ela fica numa posição que o carro que está sendo ultrapassado, ele meio que tem que aceitar a ultrapassagem para que ela possa acontecer. Pelo menos é isso que a gente vê na categoria de base. Claro que Fórmula 1, a gente está falando de um nível técnico, de velocidade, enfim, tudo muito diferente. Então, podem ter variações nisso aí. É claro que sim, por isso que a Fórmula 1 é diferente, mas pelo menos que a gente tem de informações ou de conhecimento de corridas em outras categorias, eu não vou tão animado em termos de ultrapassagem. Mas eu repito o que eu falei na abertura. Eu estou realmente muito feliz da Fórmula 1 estar voltando para a França. Acho que é um passo muito importante. E não é só você, o Diogo Gomes, só rapidinho, Campos. Não é só o Diogo Gomes que está muito feliz com a Fórmula 1 voltando para Paul Ricard, que já correu lá por 14 vezes, né? A última prova foi em 1990, que teve pole position de Nigel Mansell, vitória de Alain Prost e volta mais rápido de Nigel Mansell. Mas se me permite, Fábio Campos, de você falar, o Eilor também ficou muito feliz e mandou um áudio pra gente. Pergunta sobre Fórmula 1. Eu estou muito empolgado para ver o Grande Prêmio de Paul Ricard, o Grande Prêmio da França. É uma pista que eu adoro, eu particularmente gosto muito de Paul Ricard, mas sei também que a maioria das pessoas que acompanham a Fórmula 1 não se lembram de Paul Ricard. Aliás, conheço até pessoas que não se lembram nem direito das pistas da Alemanha, se confundem com as próprias pistas da Alemanha, não lembram nem direito de Hockenheim.
que dizer, então, de um circuito que está tão fora há tanto tempo como o Paul Ricard. O que vocês acham? Qual a expectativa de vocês para a qualidade da corrida em relação à pista de Paul Ricard? Porque apesar de ser um circuito que eu adoro, eu fico em dúvidas aí do que a gente pode ver de briga dentro dessa pista. Queria que vocês dessem uma análise para a gente sobre esses detalhes. Paul Ricard pode se tornar uma pista de qualidade do calendário da Fórmula 1 ou para a Fórmula 1 de hoje ela não funciona mais? Valeu! Valeu, Eilor. A gente agradece. Fábio Campos, para você responder. Legal que hoje a gente está repleto de áudios, né? Bom sempre frisar isso, né? Os nossos apoiadores mandaram vários, né? Então a gente vai respondendo aí ao longo do programa. Eu acho que a única coisa que eu posso garantir para o Eilor, eu não vou entrar aqui de dizer que a corrida vai ser boa ou ruim, porque eu não gosto de previsão, bolão, palpite, meu Deus, ainda mais em época de Copa do Mundo, como as pessoas têm uma fissura por palpites e bolões, eu ainda vou entender. Então eu não vou nem tentar me arriscar nesse ponto. O que eu posso dizer é que, primeiro, as corridas da World Series lá que eu assisti foram muito ruins. Mas isso não depõe contra o circuito, porque corridas da World Series, em geral, eram muito ruins. Né? Porque era uma categoria de corridas muito fracas. Tanto é que morreu, né? Por esses e outros fatores. Então não serve, estou só colocando uma informação, mas não estou dizendo que quer dizer que vai acontecer o mesmo com a Fórmula 1. Se acontecer, eu acho que, né, tem essa probabilidade, como eu falei, é muita curvinha. Eu acho, para tentar resumir um português muito claro. É muita curvinha e nem tantos pontos assim, mas é aquela história. A Fórmula, primeiro, já prevejo todos os julgamentos e pessoas cravando se Manicurros vai ser boa ou ruim por uma corrida. Tenho certeza que na segunda-feira as pessoas vão estar aí nas redes sociais, no Twitter principalmente, né, já cravando que a pista é boa ou que a pista é ruim, sendo que, né, eu acho que a análise ela tem que ser um pouco mais ampla do que isso e tem que ter um conjunto de informações que uma corrida pode não nos dar por causa dos pneus. O fator dos pneus, como sempre, pode fazer a corrida ser boa, pura e simplesmente pelos pneus. Nós não tivemos várias corridas boas já esse ano por causa dos pneus, em algumas pistas que outros nem colocariam tanto. Vou dar um exemplo para citar de Barcelona, por exemplo, que teve mais uma corrida muito ruim nesse ano, mas que no ano passado, embora a corrida não tenha sido de alta qualidade, mas viu uma disputa entre dois pilotos. Olha a diferença, a mesma pista, todo mundo conhece, de 2017 para 2018. Em 2018, nada aconteceu. Em 2017, a gente teve pelo menos uma briga roda-roda, né, de toque roda-roda, literalmente falando, entre Hamilton e Vettel. Então pode acontecer tudo, porque a questão dos pneus vai ser muito influente. Eu não acho um traçado rico. Eu acho que é isso, Eilor, que eu posso te dizer. Eu não acho um traçado rico. Mas, se não der certo, vou colocar, ou acho que tende a ser, muito mais por causa daquele velho problema. É a Fórmula 1 que não cabe mais nas pistas. É a Fórmula 1 que adquiriu uma configuração técnica que ela tem que lutar com a pista para ser boa. Ou ela precisa de um filtro chamado pneu para ser boa. Eu acho que essa é a visão. Eu não vou culpar a pista, apesar de que outras categorias lá não tenham sido também tão felizes. Vocês colocaram uma coisa muito boa no comentário aí anterior, que eu só gostaria de ressaltar, né? Essa freada da chicane, da Mistral, né? Reta Mistral, é curioso, porque ela é uma chicane que depois dela continua reta. Como que a gente pode explicar isso para o ouvinte, desenhar, né? Se eles não fizessem a chicane, eles continuariam na reta. A reta é pura e simplesmente uma sai e volta para a mesma. A chicane é um sai e volta para a mesma reta. Le Mans, então, quem assistiu Le Mans no final de semana, temos um caso. Le Mans tem isso. Le Mans tem muito, tem principalmente na reta lá, né? Lá é a Mulsanne, né? Que é a reta, se eu não estou enganado. Tem um nome lindo também. Então eu estou curioso para ver como a FIA, né, vai lidar com isso, né? Porque o piloto que escapar ali, será que vai ter algum, o que eles chamam, né, não é uma zebra, né? Mas aquelas salsichas, como eles dizem em inglês, né, que o carro ali, pelo menos, ele tem um calombo para ele passar. Será que vão fazer aquilo? Será O que acontece na categoria de base, eles são obrigados a reduzir bastante a velocidade, assim, eles vêm como se fosse velocidade de pit, assim, grossamente falando, com o limitador ligado, enquanto eles estão cruzando a parte da chicane.
Mas Fórmula 1 não trabalha com esse sistema, né? Até por questões de segurança, a Fórmula 1 tem muito receio em reduzir a velocidade de um carro dessa maneira. Talvez conhecendo a Fórmula 1, ou conhecendo o Charlie Whiting, tentando achar que conhece, na verdade, né? Eu acho que é provável que a Fórmula 1 coloque ali uma zona fora da pista, aqueles cones, para o piloto ter que ir em velocidade reduzida, passar ali fora, né? Ou, enfim, passar ali numa marca. Conhecendo a Fórmula 1. Ô Fábio Campos, grossamente falando, dá pra gente usar Monza como exemplo, assim, que depois que continua assim, não é bem uma reta, mas assim, é a continuação do circuito, né? Quem vaza a primeira chicane ali, volta, passa reta e volta na pista. Mas aí é que é o diferencial de Paul Ricard. Já vai estar na pista o piloto que errar, né? Se ele erra, é aí que eu estou querendo chamar a atenção. Se ele erra, ele vai estar na pista. Como que a Fórmula 1 vai lidar, talvez pela primeira vez, com uma questão de tirar o carro da pista por alguns segundos ou fazer com que ele seja penalizado de alguma maneira. Eu fiquei curioso, eu não tinha pensado nisso, fiquei curioso ouvindo vocês falarem aí sobre essa questão da chicane. Então, não sei, acho que o Diogo quer complementar. Antes da gente, né, ainda tem uma coisinha para falar de Paul Ricard, mas acho que o Diogo quer complementar essa questão. O outro ponto importante nesse sentido aí também é a curva 1, né? Porque você tem uma curva esquerda e ela já vira à direita quase que no mesmo momento, assim, né? Quase com esquerda-direita seguido, assim. E depois disso você tem uma mini reta, vamos colocar dessa maneira, até entrar na curva 3. Então, ali também é um ponto que se um carro passar ali, dependendo da rota que eles forem usar de escape, pode gerar uma dessas dúvidas aí. Tem algumas categorias que colocam certos cones para limitar ali, e os carros, quando passam reto pela curva 1, meio que sai o assoalho batendo no chão, porque, sabe, tem um desnível e tal, mas vai ser interessante ver como a Fórmula 1 vai lidar ali. Outros pontos que podem dar o que falar durante o final de semana é exatamente essa curva 5. É um ponto em que, principalmente, por exemplo, na Blackpen, mas aí é porque os carros são mais pesados, né, porque são carros de GT, eles colocam objetos para limitar mesmo. Assim, olha, se você for aqui, tipo DTM na curva 1 de Hockenheim, se você pode ir até aqui, eu até aceito que você vá fora, mas você pode ir até aqui. Se eu tocou essa parte aqui, você já vai ser considerado como ilegal a volta ou algo do tipo. Então vai ser interessante ver como a Fórmula 1 vai lidar com isso, porque eu acho até natural que esses carros tão rápidos e tão largos estiquem ali e vão um pouquinho, sabe, fora da pista, e ele indo fora da pista ali nessa curva 5, ele acaba ganhando uma curva super rápida, ele ganha espaço, ele ganha velocidade, ele ganha espaço para acelerar mais. Então, vamos ver como eles vão cuidar desse ponto ali. Outro ponto que os carros saem da pista, mas não acho que vai gerar grandes dificuldades, na saída da curva 4, que é quando eles saem da primeira, como o Fábio Campos definiu, curva, que é a sequência inicial ali, e eles entram na reta principal, na Mistral, meio que antes da parabólica em Monza, sabe? Eles vêm de uma sequência de curvas rápidas e o carro meio que tem que espalhar, tem que ir lá fora, da pista inclusive, para ganhar velocidade, e depois eles meio que puxam o carro de volta para o asfalto, para a pista original, vamos dizer assim, para poder acelerar. Tem alguns pontos ali que, para essa Fórmula 1 tão controladora, com limite de pista, com espaço, com ganhou aqui, ganhou ali, vai ser interessante ver como eles... E eu diria até que vai ser crucial ver como eles vão tratar dessas questões, porque até esse obstáculo que eles colocam no chão, o laranja, né, amarelo, enfim, que até machuca bastante os carros, pode danificar os carros, se colocado em momentos, em posições erradas, pode acabar atrapalhando o final de semana de um piloto de forma séria, inclusive. É igual, por exemplo, perto da saída na entrada da última curva da Áustria, né, que é aquela curva que os pilotos vão lá fora, eles colocam uma limitação bem grande. Nós tivemos pilotos nos últimos anos atingindo esses obstáculos, vamos dizer assim, colocados pela FIA e quebrando suspensão, inclusive. Então, essa questão de limite de pista, eu acho que vai ser um assunto bem forte, bem presente durante o final de semana como um todo, porque é uma pista praticamente plana, né? Claro que não literalmente, mas praticamente plana, e as zebras, como eu já citei, são bem baixas. Não tem uma zebra que, de fato, faz um bump, sabe, um grande choque. São zebras bem baixas, eles quase que desfilam, os carros quase que desfilam em cima das zebras. Então, como eles vão controlar os limites de pista, eu acho que vai dar o que falar no final de semana. Inclusive, não me surpreenderei se
tiverem mudanças, por exemplo, da sexta para o sábado, alguma reclamação de piloto, alguma coisa do tipo. Só para encerrar o assunto, eu acho que é interessante deixar o ouvinte ligado para a curva 10, né? Vou explicar qual que é a curva 10, porque numa pista que não é usada, falar só número é uma crueldade, né? A curva 10, então, para o ouvinte ficar ligado, é justamente depois da reta oposta, podemos dizer assim, que tem a chicane, eles vão partir para essa curva que eu estou falando, falei na abertura, que é a curva aberta, uma curva de raio longo para a direita, né? Que são, na verdade, as curvas 10 e 11. Mas a 10, ao que se espera, eu estava vendo uma análise do Paul de Resta falando essa semana, eu recomendo para quem tem Twitter, eu vou até tentar colocar no meu Twitter, lá no @campusfb, essa volta on board, porque é muito legal, esclarecedor, é bom você chegar na pista já sabendo assim, algumas coisas técnicas, né? Apesar daquela surpresa na sexta-feira ser sempre interessante também, mas essa curva 10 é uma curva que promete, ela tem quase 90 graus, e parece que os carros vão fazer flat, né? Vão fazer pé embaixo, não vão precisar nem levantar o pé. Então olha que coisa interessante, peço para o ouvinte. Né? Se entrar no site da Fórmula 1, tem a volta do Buemi de Red Bull. Legal. Na capa, assim, a primeira coisa que vai abrir, pelo menos hoje na segunda-feira, né? Obviamente as notícias devem mudar, mas deve achar fácil, tem um vídeo lá do Buemi dando a volta dele também. A Fórmula 1 tem feito coisas interessantes no mundo online, né? Quem acreditaria que a gente ia viver para dizer isso, né? Tem essa questão dos vídeos, até o próprio Twitter da Fórmula 1, que eu acho muito bobo, muito bobinho, mas colocou antes da corrida de Le Mans todos os pilotos que conseguiram duas das três partes da tríplice coroa, né? Todos os pilotos da Fórmula 1 que ganharam na Fórmula 1 e ganharam ou Indianápolis ou Le Mans, mas sem completar as três, que só o Graham Hill fez as três. Então é uma coisa que eu achei muito interessante e eles têm feito, e eu até coloquei também no Twitter, né, já existem 113 corridas históricas no F1 TV, né, ou seja, um número já que vai crescendo, eles vão adicionando, acho que 5 por semana, 3 ou 4 às vezes 5, enfim, eles vão adicionando por semana e já está na última contagem que eu fiz, estava em 113. Então é outra coisa interessante. Mas só para matar então essa questão, Raposo, porque eu acho que os narradores do Brasil não tem muito esse aprimoramento técnico de chamar atenção para essas coisas, né? Então eu chamo a atenção para o ouvinte de vamos ver se esses carros vão fazer realmente de pé embaixo uma curva de quase 90 graus. Que por mais que não seja uma curva exatamente aguda, ela leva um tempo para completar os 90 graus. Se os carros fizerem de pé embaixo, é ruim, por um lado, né? Porque não tem freada, vai ser muito difícil ultrapassar ali. Talvez mexer naquela curva fosse até mais útil para o espetáculo, mas não deixa de ter uma certa beleza ver os carros fazendo uma curva de 90 graus. É mais ou menos como a 130R de Suzuka. Ela tem praticamente 90 graus, não chega a tanto, mas os carros fazem também em pé embaixo. Então é parecido, já que a gente está comparando pistas com outras que já existem no calendário. Acho que fizemos essa primeira parte muito interessante para quem não tem nada de conhecimento por Ricard. Eu acho que a gente foi até bem esclarecedor. E só terminar, agora prometo que terminarei, ressaltando a volta da França, né? A gente vive numa era em que a Fórmula 1, em que pistas históricas, eu não acho Paul Ricard uma pista histórica, mas a gente vê lugares tão a perigo, né? A gente tem o principal deles, Silverstone, na Inglaterra, né? Que tem uma chance seríssima de perder o seu grande prêmio. A gente viu a Fórmula 1 teve 5 corridas na Europa, se eu não me engano, na fase europeia mesmo, em 2012, ou seja, era praticamente fora da Europa, e é sempre bom ver, não só a Fórmula 1 voltar à Europa, mas voltar ao palco que merece, né? A França não pode ficar sem corrida, e por causa dos franceses, porque lá foi a primeira corrida, que se tem notícia, né? O registro histórico daquela de 1906, enfim, então a alegria para mim é mais simbólica da França, pela pista eu não estou tão alegre assim não, embora a gente sempre fique com aquela esperança de que a gente quer ver corrida boa. Fala, Diogo. Oi, não, só para dois pontos finais, a entrada dos pits, né, que ela é bem atípica, eu diria, após a última curva, os carros vêm no meio da reta e do nada puxa para a direita, sabe? Você acha que o carro vai bater no muro, mas não, ele está entrando num espaçozinho, uma fendazinha, vamos dizer assim, que tem do lado direito do muro para entrar nos pits. E a saída também é bem complicada, é diferente na maioria dos circuitos, que você tem todo um desenho, por exemplo, a Hungria, você tem todo um desenho que vem desde lá de trás para poder pegar os pits, enfim, é um entrada e também saída, mas principalmente a entrada de pits que é bem incomum, e para a Fórmula 1 acho que vai ser mais incomum ainda. E o outro ponto é as zonas de DRS, né, que vai ser na reta dos boxes,
do início ao fim dela. E na parte, vamos dizer assim, a primeira parte da Mistral, acho que dá para todo mundo entender, né? Onde eles não saem deveria. da sequência de curvas. Exatamente. É a parte longa, é onde não deveria. Esse aqui é o problema. Tem a sequência de curvas, a primeira parte da Mistral, que é a parte maior, de novo, sei lá, cerca de 60% da reta, ou até um pouco mais disso, é inteiro aí. E aí tem a chicane, e depois disso tem mais uns 40 ali para completar, que quando tem a volta que o Fábio Campos tanto tá falando aqui, realmente é uma curva, que o Fábio está falando que realmente é uma curva bem interessante, que provavelmente eles vão fazer de pé embaixo. Então, na reta dos boxes, eu acho que é isso mesmo, mas a segunda zona de DRS eu acho que poderia ser depois da chicane, talvez pudesse gerar algo interessante ali. Antes, tenho medo de ficar demais. Eu acho que depois da curva 11 aí que o Fábio Campos falou, da 10 e da 11, né, a sequência 11, 12, 13, 14 e 15, me lembra um pouco o final da Malásia também, uma sequência de curvas rápidas, cegas, um trecho ali que eu acho que assemelha um pouco a essa parte. E as ultrapassagens ali são muito bonitas, né? Quando tem nas categorias de base, porque o cara, para ele ultrapassar ali, ele tem que vir colado, ou quase isso, nessa curva super rápida direita, que eu acho que no mapa usado pela Fórmula 1 vai ser a curva 10, é porque o mapa antigo do circuito, antigo de, sei lá, 3, 4 anos atrás, ele data, sei lá, 10 ou 11 curvas, sabe? Tem várias mini curvas, digamos 15, assim, que nós citamos. Para essa curva, vai até a curva 15, a nomenclatura, né? Exatamente. Tem várias mini curvas que no calendário, no modelo inicial, eles não consideram. Eles consideram 10 curvas, inclusive. Então, essas mini curvazinhas a Fórmula 1 conta e vão subir para 15, e aí, enfim, muda esse entendimento aí, mas para a Fórmula 1 acho que vai ser a curva 10, que é essa curva rápida que nós estamos citando tanto. Depois dela tem uma sequência de curvas à direita. E aí, quando tem ultrapassagem, por exemplo, na World Series 3.5, que nós citamos, são ultrapassagens bem bonitas pelo arrojo, né? Porque o piloto tem que vir junto ali e, ao mesmo tempo que ele tem que vir rápido, ele tem que estar procurando um espaço para jogar o carro para a linha de dentro para conseguir a ultrapassagem. Mas Fórmula 1, quando tem que vir junto, é o problema, né? O ter que vir junto é o grande problema na Fórmula 1, né? Esse é o problema. Outra coisa que eu queria falar, antes de a gente fechar esse assunto, né, é um pouco mais de lembrança, né, eu tinha aí, quando a Fórmula 1 corria em Paul Ricard, foi bem, quando eu estava começando nesse mundo, eu tinha ali meus 10 anos de idade, em 1990, quando foi a última corrida, aí tinha toda aquela sensação, né, de torcedor de brasileiro e tal, tudo mais, Ayrton Senna no auge, vencendo corridas, eu e Fábio Campos podemos falar isso, o Joe Gomes nem viu o Senna correr, então eu não pode falar tanto disso. Eu não tinha anos em 1990, não. Eu tô te achando muito velho. Mas enfim, continua. E aí a sensação era aquela, né, de que o Prost vinha aqui no Brasil e vencia, e eu ficava louco esperando o Senna ir lá na França e devolver, né? Agora você vai lá e vence na casa do francês, e é o lugar onde o Senna nunca venceu. O Senna não tem vitória em GPs da França. Então o Prost vinha aqui, vencia aqui, ia lá e vencia lá, então isso me deixava meio... Tanto é que as 3 últimas corridas em Paul Ricard, 88, 89 e 90, foram corridas vencidas por Alain Prost. Só uma curiosidade da época que eu assisti, que Paul Ricard ainda estava no calendário. Fábio Campos, no último programa você trouxe uma notícia bombástica aqui, em primeira mão, que é a questão da Red Bull deixando a Renault de lado e assinando aí com a Honda. Essa informação acabou saindo hoje aí nos grandes portais, ainda não de forma oficial, mas oficiosa, como costuma se dizer. E Michael Knopak mandou a consideração dele, né, atento que é, diz o seguinte: quem perde, quem ganha, mas com a possível troca de motores da Red Bull. Vamos lá, Raposo. Primeiro eu me repudiei, eu fiquei bravo comigo mesmo de não ter tido, eu vou dizer, a coragem de cravar na semana passada. Eu falei, mas eu falei com muito receio, mas a informação estava dada, a informação, meus pontos de informação, não vou chamar de minhas fontes, porque eu não estou falando com ninguém da equipe, eu acho que não é a palavra certa, né? Mas todos os locais em que eu pude apurar, era... E muito nos bastidores da Fórmula 1 já estava certo, era a mudança certa, já tinha gente ido para Tóquio, não necessariamente Tóquio, né? Mas enfim, para a fábrica da Honda, não sei exatamente onde ela fica, no Japão, mas eles chamam de Tóquio, muita gente na Fórmula 1 fala Tóquio, mas eu não sei se ela é exatamente em Tóquio, então só para deixar isso claro.
E tinha, inclusive, é por isso que eu me repudiei de não ter trazido isso aqui na semana passada para reforçar a minha informação. Teve gente que foi e falou assim, olha, a Honda era, em 2014, 2015, né, quando ela entrou, mas 2014, claro, já tinha, a pessoa que foi, e o nome dessa pessoa não é divulgado mesmo, ela pede anonimato, digamos assim, foi na fábrica da Red Bull em 2015, ou 14, enfim, naquela época ali, da entrada, e de novo agora. E relatou que era um universo completamente diferente, que no começo era falha de comunicação com a McLaren, e eles não sabiam para qual caminho eles estavam indo, eles não sabiam qual tipo de teste faziam com os motores, e que hoje existem já 5 dinamômetros, todos trabalhando ao mesmo tempo, um troca informação com o outro, ou seja, essa fonte, podemos dizer assim, ressalta que é uma mudança tão gigantesca na fábrica da Honda, que é um dos pontos que eu tinha como para poder cravar, né? Então eu tinha que ter cravado aqui na semana passada, mas confesso não tive coragem de cravar, né? Mas era aquilo que a gente falou, né? Quem ouviu o café na semana passada, e muitos ouvintes nos dão a honra, eu sempre gosto de dizer, é uma honra a gente ter ouvinte, que seja um, e imagina quantos a gente tem, que é sempre muito bom. Mas enfim, a gente já existia essa questão toda. Até porque houve um depoimento do Cyril Abiteboul, da Honda, da Renault, né, no Canadá, ele deu uma entrevista para a TV inglesa, em que ele invocou até um lado emocional. Então você vê quando um diretor de uma equipe coloca, não, eu acho que ele mesmo falou, eu acho que eu estou falando mais pelo lado emocional, porque a gente trabalha junto há muito tempo, eu e o Christian Horner, e tem os títulos todos juntos. Enfim, então quando chega nesse ponto, eu gosto muito de ir somando essas coisinhas, né? Um mais um, até a gente ter o desenho, né? Você soma um mais um, até a hora que você tem no número mínimo para poder chegar na conclusão de que realmente tudo conspira, né? Tudo conspirava a favor. E como você acabou de dizer, a gente falou aqui na abertura, pouquinho antes da gente entrar aqui para gravar o programa, essa informação estourou mais ou menos no esquema Lourenço-Honda. Né? Não tem lá o comunicado oficial, mas já é certo a questão de a data que vai anunciar, porque aí um patrocínio precisa consentir para se anunciar que ele não será mais da equipe. Enfim, esses detalhes técnicos contratuais da Fórmula 1, que são sempre as grandes notícias da Fórmula 1, o ouvinte pode perceber. Né? As grandes notícias da Fórmula 1, elas sempre vazam antes. Raramente vem uma de surpresa, que é realmente a manchete já oficial. Normalmente, quando vem a oficial, a gente já sabe o que vai acontecer, enfim. Porque essas coisas vazam muito antes. Então é isso, eu acho que a pergunta foi de quem, Raposo? Do Jair, você falou do Jair? Michael Knopak. Michael Knopak, desculpa. Aliás, ainda bem que eu cometi esse erro, eu tenho que fazer uma correção aqui que eu já ia esquecendo. Semana passada eu coloquei aqui, eu dei um crédito errado de uma pergunta que foi feita. Eu disse que a pergunta tinha sido feita pelo JF, mas o JF mesmo me falou no nosso grupo, não, quem fez a pergunta foi o Banniman. Eu já não me lembro qual é a pergunta, eu só sei que eu dei o crédito errado. Então eu prometi no grupo que eu ia corrigir e está feita a correção, o mérito para o Banniman que mandou a pergunta da semana passada. Acho que era a questão da Mercedes no Canadá. Foi isso, a Mercedes ser favorita, eu até falei lá no grupo, não é tão favorita assim, por causa dos pneus, enfim. E até acabou que ela não ganhou mesmo a corrida. Mas enfim, feitas as explicações técnicas, ou explicações dos caminhos da notícia, eu acho que a Red Bull teve muita informação para tomar a decisão dela. Eu acho que antes das pessoas, meu Deus, que absurdo, pode ser um absurdo, pode ser um erro, né? Pode se mostrar um erro, né? Mas a Red Bull ela tinha não só todas as informações da Renault, e eu não vou me esquecer nunca do caso Renault ano passado com a Toro Rosso, aquele final de campeonato, Renault e Toro Rosso, aquilo foi muito estranho, aquilo foi muito esquisito. Né, a Toro Rosso se arrastou na pista em Abu Dhabi e a Renault foi lá e cravou os pontos que ela precisava para ser campeã do mundo. Eu me lembro que falei naquela época para sempre somarmos com a declaração da McLaren de que não se disputa com o seu rival. Você não pode ser fornecido pelo seu rival. E é uma coisa que eu tenho falado várias vezes no Twitter, principalmente, essa Fórmula 1 que obriga praticamente as equipes a trabalharem com seus inimigos. Né? Você depende de um inimigo seu para... Até coloquei isso no Twitter há pouco tempo. Coloquei uma pergunta, vou tentar me lembrar, que era mais ou menos assim: o que você prefere? Você fosse. Aliás, vou fazer essa pergunta para vocês dois. Depois eu continuo o comentário. Mas interrompo fazendo a pergunta para vocês dois. O que vocês preferem? Apaga o nome Renault ou Honda. Para vocês responderem.
vocês preferem ser pegar um motor que não é tão forte, mas no qual você é a prioridade da empresa, ou um motor mais forte no qual você é o segundo colocado, digamos assim, na ordem de prioridades? Para vocês responderem. Vamos, Diogo. Vamos, Diogo. Olha só. Olha a cara de pau dele. Eu vou responder então. Eu quero responder antes de você. Vai lá. Olha, Fábio Campos. A famosa resposta. Isso depende. Porque, olha, bola, se o motor que eu vou ter prioridade é um motor ruim, é muito melhor eu ter ser o segundo na prioridade de um motor bom do que ter um motor ruim. Quando a gente entrou nessa época, a McLaren tá aí para provar, né? A McLaren, não querendo ser mais Mercedes, perceberam que não seria campeã com a Mercedes, foi para a Honda. O que aconteceu depois que ela fez isso? Obviamente, mas era um motor muito... né? Tudo bem, eu falei para apagar o nome Honda e Renault, então eu vou ter que trazer, já que você vai querer pegar o subterfúgio de transformar a segunda opção numa opção com a Honda, com o potencial de crescimento que a Honda tem, e a Renault com o potencial que ela já tem hoje. Qual que você acha, então, a melhor escolha? Eu queria ter um motor único, né? A gente sabe que... A gente imagina, né? De que a gente não viu, né? A gente já viu uma equipe... Quando a Red Bull foi campeã com a Renault ainda estava lá ou já era Lotus? A Renault já tinha saído nos títulos da Red Bull? A Renault estava no último ano. Primeiro título em 2010. Ainda era a Renault amarelinha, do Kubica, né? Eu ia falar que a gente não tinha exemplo, então a gente tem esse exemplo aí, mas são poucos os exemplos. Então eu acho que eu preferia ter uma montadora exclusiva trabalhando para mim, ou que eu fosse a primeira opção dessa montadora. Ela poderia até fornecer para equipes menores e tal, mas eu preferia essa opção. Eu acho que é válida a transição. Acho que talvez 3, 4 meses atrás, mais pro início da temporada, eu realmente não diria isso. Mas as amostras que a Honda tem dado me animam, e eu tenho certeza que se eu estou aqui tão longe me anima ainda mais a Red Bull, que tem a chance de estar lá próximo, tem uma equipe dela fazendo com os pilotos dela, com os técnicos dela, fazendo comparação o tempo inteiro, né? Obviamente estou me referindo a Toro Rosso, total acesso a isso, a informações e tudo mais. Então, total certeza que a Honda está muito interessada em fazer essa parceria com a Red Bull, então, enfim, deve estar disposta a inclusive colocar dinheiro, não duvido disso. Vale lembrar que a parceria da Honda com a McLaren envolvia, além dos motores gratuitos, envolvia uma parte gigantesca em patrocínio. Então, com tudo isso colocado na conta, hoje eu acho que talvez até hoje a Renault ainda seja a melhor opção, mas se for a melhor opção é por muito pouco. Muito pouco. E todo o pacote que vem junto com a Honda, eu acho que ele tem muito a crescer. E com a Red Bull ali próximo, acompanhando de perto, a gente sabe que a Red Bull é competente, né, já mostrou há muito tempo. Do mesmo jeito que a McLaren estava perdida e continua perdida. Né? Então são dois polos bem diferentes. Eu acho que a Honda, nesse momento, seria não sei se a escolha correta, talvez seja a expressão errada, mas uma escolha muito plausível e colocaria definitivamente a Red Bull na posição de ter o seu próprio motor, vamos colocar dessa maneira. Ela não faz, mas só ela recebe, né? E além disso, ela vai ser a cara da Honda, ela vai ser, como já está sendo, inclusive, né, em algumas outras categorias, né, a Superforma, por exemplo, mas ela vai ser a cara a Red Bull vai ser a cara da Honda, a Honda vai ter sua imagem ligada a uma equipe muito interessante, a equipe que em termos de marketing é algo absolutamente brilhante, é só você olhar o carro, a quantidade de marcas que brigam para ser expostas ali. Enfim, eu acho que para a Honda é incrível e para a Red Bull pode ser uma oportunidade muito boa. Eu sei que a gente, não vou nem falar um ou outro, a gente, todos nós aqui odiamos essa questão de, mas se fosse fulano ou se fosse cicrano, eu acho que na posição de liderança da Red Bull hoje é muito plausível ir para a Honda. Se eu estivesse lá, hoje eu iria na Honda. Ainda é uma aposta, eu diria, mas é uma aposta muito mais segura. Muito, muito mais segura. Assim, 1 milhão de vezes mais segura do que a aposta que a McLaren fez, mas, enfim, são polos diferentes, né? Não é mais segura do que a Renault, talvez, se a gente for pensar a curto prazo, porque olha, a Renault está ganhando corrida com eles, né? Eu esqueci de colocar isso na pergunta para tentar embaralhá-los mais ainda, né? Porque você não só está trocando um motor que tem uma perspectiva,
Mas você está deixando de correr com um motor que já te deu 2 vitórias até o momento, em 2018. Só 2018. Não vou nem colocar 2017, ganharam corridas também, enfim. Mas é um motor que tem, tecnicamente, uma deficiência para os motores top, digamos assim. Né? Coisa que a Honda também tem. Então eu acho que a gente tem que considerar 2 coisas. Primeiro, é que a Red Bull, talvez ela esteja... Eu acho que a Red Bull não entregaria, ela não faria 2 anos de transição só por fazer, de maneira nenhuma. Acho que ganhar é importantíssimo para a Red Bull. Foi falado aqui num programa que eu não estava, que a Red Bull ela quer marketing. Não acho, não concordo. Né? Eles querem muito ganhar, eles investem muito para ganhar. Eles não são mais meros participantes do espetáculo. O que eles brigam nos bastidores, inclusive nesse jogo todo que está acontecendo de Liberty 2021, 2019, né? O que eles têm sido atuantes para se manter numa posição no topo é uma grandeza. Então eu acho que eles jamais fariam 2 anos, vamos fazer 2 anos de transição. Mas o erro não terá uma consequência, claro, pode ter uma consequência comercial, de imagem, enfim, embora aquilo que a gente acabou de falar. Os caras estão vendo a Toro Rosso, estão recebendo as informações, estão vendo a perspectiva, estão indo na fábrica no Japão, ou seja, eles estão tomando decisões com alguma base. Né? Que não quer dizer que vai dar certo, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas mesmo se der errado, 2021 são 2 temporadas, né? Eu sempre falo, 2021 é muito longe, a gente não pode pensar que 2021 é perto, então agora eu posso estar até caindo em contradição, mas o que eu estou querendo dizer é que em termos de projeto de motor, não é tanta coisa assim. E 2021 o cenário muda, né? Não só muda a especificação técnica do motor, o que eu acho que, analisando tecnicamente, é bom para a Honda o que vai acontecer, né? Tirar o sistema térmico, né, de recuperação de calor do turbo, que sempre foi o calcanhar de Aquiles da Honda, mas não só isso, né? Novas montadoras podem e devem entrar. Então pode vir uma Aston Martin, eu ainda não tenho essa convicção de que viria, mas uma Volkswagen, embora naufrague em escândalos e multas e coisas que podem ser prejudiciais muito para o futuro da empresa na parte esportiva, mas é um nome que se cogita, né? Já se falou em Porsche, que também é mais ou menos ali uma afiliada, mas enfim. Outras, eu sempre, né, tenho esperança desse motor de um Cosworth, né, que não vai ser a Cosworth necessariamente, mas de um estilo Cosworth, né, tem que ter um motor ali para ser geral, que seja competitivo e que abasteça um monte de gente. Né, o Ross Brown sabe disso, que ele já tocou nesse assunto, então tomara que eles consigam fazer isso, mas eu só queria colocar essa consideração, né, existe uma grande mudança logo ali, em termos de motores, tá, gente? Logo ali, em termos de motores. Para nós, para o público, não é logo ali. Né? Aguentar campeonato chato até 2021 é um crime. Por isso, bem-vindas as mudanças de 2019. E uma última coisinha, Raposo, só para deixar registrado aqui. Imagina se der certo a cara que a McLaren vai passar diante dos microfones. Né? Então você imagina a McLaren que dispensa a Honda, a Red Bull 1 ano depois, não, nem 1 ano, 6 meses. Né? 6 meses depois a Red Bull pega o motor dispensado pela McLaren. E já pensou se der certo? Que eles vão ter que aguentar de perguntas? Né? Só deixando claro aqui, eu jamais vou condenar, nunca serei incongruente com a minha própria visão, eu jamais vou condenar a McLaren de ter dispensado a Honda. Eu acho que os 3 anos de fundo do poço são intoleráveis para uma equipe grande. Né? McLaren não é o Williams. McLaren é grande como a Williams, mas pensa lá em cima, não pensa lá embaixo como a Williams. Então eu jamais vou dizer que eles erraram ao dispensar a Honda, mas que vai ficar aquela questão, né, de eles terem que encarar microfones e perguntas, se a Red Bull vencer com a Honda, vai ser uma grandeza. O fator Toro Rosso pesou muito, né? A Red Bull tem um gancho gigante na Toro Rosso ali, mas muito, muito grande mesmo, inclusive de piloto, porque ela vem trabalhando. Pegam todos os dados. Cada Sim, sem dúvida. Pegam, né? Então... Sem dúvidas, isso aí realmente foi um pulo muito grande. E até, entrando até na parte meio teórica da coisa, mas só puxando um pedaço que você falou sobre a chegada de novas montadoras, a gente pode falar que, entre aspas, pode ser a chegada da Honda. E a Honda, ela chegou em nome, ela chegou em marketing, ela chegou fazendo cara bonita com a McLaren, mas em momento algum ela foi realmente um motor. É meio que a Cosworth quando estava perto de sair, né? Que infelizmente já não tinha mais uma representatividade, apesar de ser um motor ali. A Honda ela não chegou na Fórmula 1. A Fórmula 1, Renault chegando próximo. A Honda não estreou, vamos colocar dessa maneira. Acho que o ouvinte está entendendo onde eu quero chegar. A gente pode ter uma Honda com esse pacote mais forte e com a Red Bull, a Honda de fato estreando na MotoGP, olha, na Fórmula 1, mas de fato tem quatro motores diferentes
brigando, se não no mesmo nível, porque é algo difícil, mas no nível interessante ali na frente, coisa que a Honda ainda não conseguiu fazer. Porque tinha um motor realmente horrível, junto com a McLaren, e aí culpa de quem, não vou entrar nesse mérito agora, e depois porque, enfim, tá avançando, mas ainda tá no Toro Rosso, né? Quando tem o brilho, é tipo Bahrein, uma quarta colocação, quinta colocação, estoura champanhe. Não é isso, tô falando de estar lá na frente, na equipe brigando com agora, para deixar de forma bem clara, com o Daniel Ricciardo, com o badge da Honda, sabe, assim, na área do peito, aí você fala, pô, a Honda chegou, agora vem. Exatamente, Diogo, você colocou uma questão aí que eu queria colocar antes da gente, né, partir para o final da discussão. Primeiro, o que isso vai ter no futuro do Daniel Ricciardo, né? Porque o Daniel Ricciardo, ele pode tomar decisões baseado nisso, embora cada vez mais o Ricciardo não tenha muitas opções. É engraçado e absolutamente incrível dizer isso, né? Mas as portas vão se fechando para o Ricciardo. Porque a Mercedes começa cada vez mais a demonstrar tendência a renovar com o Bottas, o que eu não concordo, embora o Bottas não que o Bottas não mereça, mas é que eu não se compara Bottas e Ricciardo, não se compara, tecnicamente não há comparação, né? E a Ferrari é a Ferrari, né, gente? A Ferrari é a equipe de um piloto só. Então a Ferrari, se algum dia ele for para a Ferrari, eu vou me surpreender muito, seja em 2018, 9, 20, 36, né? Eu vou, a não ser que o Vettel saia, aí muda o jogo, mas é uma equipe de um piloto só. Agora a Mercedes, que, né, era a equipe para bancar, né, mas na Fórmula 1 as equipes não bancam, né? Que hora que começa o bloco da MotoGP? A gente não gravou ainda, né? Para eu poder falar de equipes que bancam, né? Que tem coragem, que investem na própria capacidade de gestão. Então isso, o futuro do Daniel Ricciardo ganha um ponto de interrogação, né? E a outra coisa que eu gostaria de dizer para encerrar é o lado da Renault, né? A Renault perde uma grande referência. Eu até falei aqui na semana passada que era só a questão comercial. Depois eu fiquei pensando, não é que eu estava errado, né? O lado comercial de trabalho, de contratos é muito forte. Mas a Renault, quando você fornece motor para uma equipe, você pega informação da equipe também, né? Porque você precisa saber coisas de chassi, dimensão de chassi, distribuição de peso do carro. Então eu fiquei pensando nisso depois do programa passado. Até rabisquei umas anotações ali para ver se virava Twitter, mas não virou não. Não organizei o pensamento suficientemente de forma interessante. Mas aqui para o ouvinte do café, é importante deixar essa colocação, né, Raposo e Diogo. A Renault também ela vai perder, porque ela vai deixar de ter informações de um projeto de carro que talvez seja o melhor da Fórmula 1. Né? A gente vê nas pistas em que o motor não é tão gritante como o Mônaco, a Red Bull fazer o que fez. Né? Então, acho que a Renault tem esse lado, porque talvez o ouvinte ou muita gente não se atente a isso. Né? Fornecer motor também é informação. Quem fornece ganha, está sabendo, eles estão sabendo coisas que a Red Bull faz com o chassi, até a inclinação do assoalho, tudo. Né? A empresa de motor acaba, né, se não tendo dados detalhados, mas acaba sabendo, porque tem que encaixar, tem que olhar dimensões, enfim, distribuição de peso, que é o mais importante de tudo, né? Refrigeração, sistemas de refrigeração, do como que o carro usa, ou seja, a Renault vai perder com a saída da Red Bull. Então é isso, dessa forma nós encerramos este primeiro bloco. Não deixe de entrar no cafécomvelocidade.com.br ou no seu agregador de feed aí, vai acompanhando ele ao longo da semana, porque ainda vai ter um outro bloco falando entre Fórmula 1 e Le Mans, né? Vai ser um bloco meio ali conjunto e misturando os dois assuntos, falando um pouquinho sobre essa vitória do Alonso e tudo mais, e também o bloco da MotoGP. Mas falando no cafécomvelocidade.com.br, eu queria convidar você que escuta pelo seu agregador a entrar lá. A gente está fazendo algumas mudanças de layout, nós fizemos aí algumas atualizações aí na última semana que passou, e a gente até tá com uma ideia, a gente pensou, né, Fábio Campos e Diogo Gomes, se não seria legal, de repente, colocar alguns textos ali também, escrever um espaço, né, dos podcasters, como eu estou denominando a gente, de ir ali também, bater um papo, escrever alguma coisa. Será que seria interessante? Será que vocês gostariam desse espaço para isso também sendo utilizado para alguma coluna, alguma outra coisa? Então fica aí aberto, jogando realmente aí no ar desse assunto. Vamos ver se vocês gostam, se vocês compram a ideia, se respondem. Ou se falam, não, chega, ninguém... A minha impressão é que nos dias atuais ninguém lê mais nada. Se for em formato áudio ou formato vídeo ali que a pessoa assiste ou ouve, assim, não dá tanto trabalho, ainda vai. Mas texto e textão ainda? Não, ninguém... Nós estamos em 2018, ora bolas. Quem é que...
O título ainda se dá um trabalho de ler e olha uma figura. Mais do que isso. Então, podem ser sinceros. Galera, não vou ler. Então não percam tempo, façam, sei lá, gravem mais 10 minutos de programa em vez de perder tempo escrevendo 1 hora de texto. Ou gravem mais um bloco, mais alguma coisa que vai ser mais interessante. E no fundo vai ser isso mesmo, né? Porque a gente está tentando dedicar algum espaço ali. E se de repente não vier texto, pode ser que venha uma noite a mais de gravação. Então um feedback de vocês seria muito interessante. Então agora a gente passa a nossa vinhetinha aí só de quebra de bloco e aguardamos vocês no próximo bloco.